vocês vão ver que a partir da semana que vem, na verdade, eu vou começar a postar atividade em exercícios. A gente foi instruído, né, de que a gente estava lançando no lugar errado, então todos os professores agora vão lançar em exercícios, que lá vocês conseguem enviar para a gente atividade pelo Blackboard. Então, não vai estar mais como um conteúdo dentro da página, nem como tarefa. Então, aí vai acabar esse mistério de como enviar, né? Vocês vão ver que vocês vão conseguir anexar a resposta e retornar para mim. Então, a gente, na aula passada, parou no histórico da assessoria de imprensa, abordando as atividades pioneiras de empresas privadas. A gente citou o caso da Light Corporation e a gente se aprofundou na ESSO, né? No estudo de caso da ESSO. Eu trouxe para vocês estratégias bem específicas que a ESSO naquele período desenvolveu e por isso ela se tornou uma referência, né, no pioneirismo de ações estratégicas de assessoria de imprensa no Brasil. A partir de hoje, a gente vai abordar as práticas de assessoria de imprensa. Então, se a gente fez esse panorama da atividade dentro da comunicação como atividade de jornalistas e relações públicas, discutimos as questões éticas envolvidas no exercício da assessoria de imprensa para os jornalistas e vimos esse panorama histórico do setor privado e do setor público. A partir de agora a gente entra para a prática, ou seja, quais são as atividades inerentes à assessoria de imprensa. O que é que uma pessoa que esteja hoje iniciando suas atividades na área precisa saber, precisa conhecer para poder executar uma boa assessoria de imprensa, tá bom? Então, eu vou aqui abrir os slides. E nós começamos a apresentação da nossa aula número 6. Então, o tema da nossa aula é planejamento em assessoria de imprensa. O objetivo de aprendizagem eu quero que vocês saiam hoje daqui conseguindo identificar onde se localiza a assessoria de imprensa no âmbito da comunicação organizacional. Eu quero também que vocês consigam enumerar as atividades envolvidas na prática de assessoria de imprensa. Nós não vamos ver todas aqui, porque isso vai demandar várias aulas. Mas eu vou pelo menos trazer para vocês um panorama geral de quais são essas atividades. E a gente vai iniciar pela atividade de planejamento. Nós vamos desenvolver aqui duas etapas do planejamento. A formulação de cenário e a análise SWOT específica para assessoria de imprensa. Então, esse é o nosso plano de trabalho de hoje. É claro que a gente precisa contextualizar quando é que a assessoria de imprensa se fortalece enquanto uma área de atuação profissional. A gente viu essas práticas pioneiras, tanto no setor público como no setor privado, mas vai ser após a abertura democrática, ou seja, com o fim do regime militar e a Constituinte, que vai instaurar, a partir de 88, uma nova Constituição brasileira, e nós vamos ter a primeira eleição direta pós-regime militar, assumindo o cargo, o primeiro presidente eleito diretamente em massa no Brasil, em 89, é que nós vamos ter o ambiente ideal para o exercício do jornalismo e também da assessoria. A gente não pode esquecer que é no regime democrático que o acesso à informação ganha força, né? Porque ele se expressa enquanto um direito de todo cidadão, e aí tanto os jornalistas que trabalham em veículos, né, são relevantes para que essa informação chegue ao cidadão comum, quanto assessores que trabalham em órgãos públicos, em empresas privadas, organizações do terceiro setor, ou até mesmo para personalidades, né, artistas, pessoas físicas, também ganham respaldo para a sua atuação, porque são eles que organizam as informações e fazem essas informações chegarem também a público, facilitando, assim, o acesso da imprensa a essas informações internas dessas organizações. Então, diante dessas mudanças que a gente passa a viver, então, um cenário democrático,
as empresas públicas e privadas não podem mais se negar a abrir as suas portas para a sociedade e os cidadãos. Elas precisam fornecer informações das suas atividades, dos seus impactos, né, na sociedade, na economia, enfim. É nesse contexto, então, que a assessoria de imprensa passa a exercer esse papel fundamental de intermediar essas relações do poder público e das empresas com os jornalistas e a imprensa. Então, o assessor de imprensa ele vai ganhar destaque atuando como esse interlocutor entre esses segmentos. Eu preciso que fique claro para vocês qual é o contexto de inserção da assessoria de imprensa dentro de uma organização, seja ela pública, seja ela privada. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Observem, você tem a comunicação organizacional, ou seja, um setor dentro de uma empresa, dentro de um órgão público, responsável pela comunicação, tudo que diz respeito à comunicação. Mas vejam, esse setor ele pode ser subdividido. É claro que em empresas menores isso acaba sendo feito por um, dois ou no máximo 3 profissionais. Mas em empresas maiores você tem essa divisão setorial e você tem profissionais responsáveis por cada um desse nicho, né, de atuações. Então, vamos começar aqui pela comunicação interna, que é essa aqui, né? Comunicação interna. Eita, que coordenação motora terrível. Comunicação interna, tudo aquilo voltado para o público interno. Os colaboradores daquela empresa, seja os seus funcionários, seja os prestadores de serviço, sejam aquelas empresas terceirizadas, né, que tem ali seus funcionários trabalhando para outra empresa. Então, todo esse público interno tem um setor chamado comunicação interna que vai pensar a maneira de se comunicar com esse público. Aí você tem o mural interno, a intranet, o endomarketing, os jornaizinhos internos, tudo isso faz parte da comunicação interna, tá? Um campo é a comunicação mercadológica. Eu vou usar agora isso aqui, que fica mais fácil. Só não sei se eu vou conseguir botar no lugar certo. Não, não vou. Então, não adianta. A comunicação mercadológica, ela é responsável aqui, eu vou fazer um tracinho, pronto, eita, nem um traço eu consigo. A comunicação mercadológica, ela é responsável por toda a comunicação de venda, ou seja, que coloque, posicione o produto ou o serviço da empresa para o seu público consumidor. Aí nós temos, logicamente, o marketing, a publicidade, a propaganda, a promoção de venda, feiras e eventos de promoção do produto, o merchandising, então tudo relacionado à venda, promoção de produto e serviço, a gente está na comunicação mercadológica. E nós temos um terceiro, que eu deixei por último, propositalmente, um terceiro subsetor da comunicação organizacional, que é a comunicação institucional. Ela é responsável por gerir a imagem da instituição para todos os públicos. Ela é responsável por situar, localizar essa imagem. Então, é aí que ficam as relações públicas, o marketing cultural, ou seja, aquela empresa apoia eventos e projetos culturais, qual é a linha, com quais produtores culturais e grupos culturais ela se identifica. A assessoria de imprensa está nessa parte, porque ela vai gerir a relação da organização com os jornalistas. Então, ela está o tempo inteiro preocupada com a imagem institucional. E aí você tem também a comunicação da propaganda institucional. Então, percebam que são 3 subgrupos distintos e a comunicação institucional é que abriga a assessoria de imprensa. Deixa eu ver a pergunta aqui. Poderia dizer, então, que a interna visa a união, a institucional visa a credibilidade e a mercadológica visa o comercial, né? As vendas? Sim, é uma boa leitura, Anselmo. A comunicação interna, ela faz isso mesmo, ela tem que criar essa ideia de pertencimento, né?
de vestir a camisa. A institucional é a credibilidade, a boa imagem, né? Uma imagem positiva. E a mercadológica é totalmente focada em resultado. Onde é que está o slide? O slide está sendo exibido aqui. Você está vendo, Carlos Alberto? Na tela. Consegue ver? Assessoria. Ah, certo. Você quer saber onde é que está a assessoria. A assessoria está aqui, ó. Tá vendo? Prof, eu acho que ele está perguntando qual o tópico que a senhora está falando nesse momento. É contexto de inserção. Mas não aparece para vocês o que eu estou passando aqui, não? Slide número 4 aparece aí embaixo da projeção. Página 4. Ah, agora eu entendi. Exatamente. Eu achei que aparecia só para mim. Eu falei, meu Deus, será que até hoje eu achei que todo mundo estava vendo e só eu que via? Não é possível, né? Então, legal, Carlos. Ótimo. Então, vejam só. Se a gente pensar, né, numa assessoria de comunicação que necessariamente não tem essa estrutura, mas que seja uma estrutura mais simples, mas mesmo assim ela vai ter uma segmentação entre relações públicas, que seria quem cuida, né, tanto da comunicação interna como também da institucional, a publicidade e propaganda que cuida da parte de vendas e a assessoria de imprensa que cuida da institucional, né? Então você tem também aí uma outra forma de ver essa distribuição de funções e essa organização de como a assessoria ela está inserida na comunicação corporativa ou organizacional, tá? Então, isso é uma primeira ponto importante que vocês precisam entender. Porque muita gente faz confusão. Ah, é assessoria de comunicação ou é assessoria de imprensa? Existem empresas que são pequenas que a assessoria de comunicação é também assessoria de imprensa, ou seja, o jornalista faz tudo, ou profissional de comunicação, ele faz a parte de venda, né? Ele faz o anúncio de vender o produto, ele alimenta o site da instituição, fazendo a parte institucional, e ao mesmo tempo ele faz o boletim interno da empresa. Então, é lógico que quanto menor for a empresa, isso tudo vai ficar sendo gerido e feito por, muitas vezes, uma única pessoa. Mas quanto maior for aquela empresa, ela vai ter um setor de comunicação maior e ela vai conseguir segmentar e ter mais profissionais específicos atuando em cada uma, tá? Então, visto esse contexto de inserção da assessoria de imprensa, vamos, então, trabalhar as atividades. Observem, esse rol de atividades que está aqui, elencado, que começa no planejamento e vai até a avaliação de resultados, nós vamos trabalhar tudo isso aqui, aula a aula. Hoje nós vamos começar com o planejamento, semana que vem a gente ainda tem uma parte de planejamento, encerramos. Depois nós vamos, daqui a 15 dias, trabalhar com Media Training, depois estratégias de produção de informação, ações de contato com jornalistas, mail de imprensa, follow-up e avaliação de resultados. Então, lá para maio, a gente está terminando, né, essas atividades aqui. Espero que já presencialmente. Mas vamos falar de planejamento. O que é planejamento? Não é nenhuma novidade o que eu vou falar, porque toda atividade ela demanda planejamento, principalmente aquelas no âmbito profissional, né? Tudo a gente começa planejando, tentando vislumbrar o que vamos fazer, organizando isso, distribuindo isso no tempo, nos recursos que a gente precisa, né? Então, em assessoria, fazer planejamento é criar um plano que pense de maneira ampla todo o serviço de assessoria que vai ser feito. Por isso, o planejamento deve estar alinhado à estratégia global de comunicação da organização. É lógico, um planejamento de assessoria de imprensa não pode propor uma coisa que esteja completamente em desacordo com a área de comunicação geral, a política de comunicação daquela organização. Vender uma outra imagem, vender um outro conceito, elas têm que estar alinhadas com aquilo que é feito
pela comunicação institucional da empresa, pela comunicação interna, pela comunicação mercadológica. O planejamento contempla fases de, primeiro, levantamento de informações. Quem é o meu assessorado? Eu preciso conhecê-lo, eu preciso conhecer o segmento onde ele se insere, que mercado é esse, quem é seu público consumidor, quem são seus concorrentes. Depois eu preciso delimitar a atuação. Olha, meu assessorado quer que eu fale de tudo dele, mas eu tenho que chegar para ele como um bom assessor e dizer, nem tudo vale a pena, vamos estabelecer prioridades e vamos ver em que a assessoria vai atuar. Qual é agora o foco? Qual é o filé mignon aí que você tem de informação que a gente pode vender para a mídia, né? Vender no sentido de convencer os jornalistas a pautarem aquilo. Partindo disso aí, a gente define o quê? Estratégias e ações para chegar nos jornalistas, para conquistá-los, né? Para vender o peixe. E, por último, a gente avalia os resultados, até porque eu preciso mostrar para o meu cliente que o que eu fiz, ou para o meu patrão, né, se eu trabalhar na organização, que o que eu fiz teve um bom resultado, né? A gente teve uma inserção na mídia. Que inserção foi essa? Então, eu tenho que fazer essa avaliação de resultados para apresentar para o meu assessorado. Então, esse planejamento, ele é um guia que orienta todo o trabalho da assessoria, tá? Gente, qual é o problema que está acontecendo? Está tendo algum problema na visibilidade do slide? A gente está no slide 7, tá? Para mim, estou visualizando esse slide 7, exatamente. Para alguns, dependendo da conexão, pode ser que trave. Então, tenham paciência que quando a conexão melhora, ele evolui, ele vai passando e chega onde a gente está. Tá bom? Por que fazer um planejamento? Primeiro, porque você precisa conhecer a organização que você está assessorando. Se ele é um cliente que chega para você e você é um prestador de serviço de assessoria, você pode não conhecer nada daquele setor. E você vai precisar conhecer minimamente para poder fazer uma boa assessoria. Segundo, porque você precisa definir prioridades, né? Que é que você vai divulgar para a imprensa. Nesse momento, daqui a 2 meses, daqui a 4, né? Quais são as ações e o que é que vai ser divulgado e em que espaço de tempo. Você precisa também definir o foco de atuação, né? O seu assessorado vai achar que tudo é importante, mas você, como assessor, precisa dizer para ele o que é mais relevante, o que é mais fácil de fazer com que o jornalista paute, né, aquele evento, aquele acontecimento. Um bom planejamento também, ele soma esforços ao invés de dissipar energia. Ele também serve para pensar os meios de comunicação mais adequados para o seu assessorado. Ele faz você apostar em estratégias corretas. Uma coisa muito importante, ele sempre vai ser reavaliado, ou seja, será que o que eu planejei está acontecendo da maneira que eu pensei? Será que no desenvolvimento eu não percebi que uma estratégia que eu estava apostando alto, ela não foi tão boa assim, ela não trouxe tantos resultados assim? Então, vamos rever se essa estratégia merece ser continuada ou se a gente pode substituir por outra. Então, está sempre voltando ao planejamento para reavaliá-lo é importante, porque nem tudo que você planejou vai acontecer da maneira como você pensou. Então, fazer correções de curso é importante. E também, um planejamento tem que prever a mensuração de resultados, né? Porque você não só presta contas ao seu assessorado do seu serviço, né? Valorizando o seu trabalho, como também aquilo serve para futuros trabalhos que você for realizar, né? Como memória da experiência que você desenvolveu. Então, vamos lá. As etapas do planejamento. Nós vamos trabalhar hoje com um cenário e análise SWOT ou FOFA. E nós vamos fazer uma atividade de análise SWOT aqui, de matriz de análise SWOT aqui. Na próxima aula, a gente termina com
esses outros itens aqui de planejamento, tá? Então, essa aula e a próxima nós vamos trabalhar com planejamento. Cenário, análise SWOT, objetivos, público-alvo, escolha dos veículos, mensagem-chave, estratégias, ações e cronograma. Tudo isso faz parte de um bom planejamento. E eu deixei para vocês não é nem o link, eu deixei o próprio vídeo de Natana Lacerda, que ela traz os 9 passos, exatamente esses aqui, para se fazer um bom planejamento. Então, depois da aula, assistam, tá certo? Vamos começar aqui por cenário. O cenário é aquela etapa de levantar informações sobre o seu assessorado. Então, você levanta essas informações e produz um diagnóstico, um cenário desse momento em que o seu assessorado está inserido. Então, você tem que ter informações políticas, cenário econômico, seja da cidade, do estado, do país, onde o seu assessorado atua e que se relacione com essa empresa. Informações sobre o setor no qual a empresa atua, é um setor de saúde. Então, vamos ver como é que está o setor de saúde na Bahia, vamos ver no Brasil, quais são os dados, está crescendo, quais são as perspectivas de crescimento futuras, está empregando quantas pessoas, informações do mercado onde a organização encontra-se inserida, né? Está movimentando quanto por ano, essas projeções mercadológicas, né? E também informações dos principais concorrentes, né? O que é que os concorrentes estão fazendo, quais são as novidades, o que é que eles estão lançando. Então, todas essas informações, você consegue montar esse diagnóstico que a gente chama de cenário. Ou seja, qual é a contextualização política, social, econômica, mercadológica do setor econômico no qual o seu assessorado ou aquela organização está inserido. Vamos aqui ver alguns exemplos, né? Se a gente, por exemplo, tivesse que fazer um cenário, né, um diagnóstico para um cliente assessorado da área do setor de cosméticos, por exemplo, a gente teria que ir atrás de informações como essa. Mercado de cosméticos e beleza no Brasil. Aí você tem 70% das compras são feitas por mulheres. Então, você já tem um delineamento do público. 70% do público é feminino. Ele é o terceiro segmento mais vendido do e-commerce. Então, nas vendas online, cosméticos é o terceiro segmento mais vendido. Ele movimentou, esse dado é de 2013, é lógico que aqui é só um exemplo, né? Mas ele movimentou 55 bilhões de compras, isso é no Brasil, tá? Mais informações. A gente está falando aqui agora do salão de beleza, continua na área de cosméticos. R$ 125,00 é o ticket médio, ou seja, quanto uma brasileira gastou em média no salão de beleza. Gasta em média no salão de beleza. E R$ 346,00 é o ticket médio do e-commerce brasileiro, no ano, claro, aqui, de 2013. Então, esse dado revela que, em média, anualmente, uma brasileira gastou R$ 346,00 comprando online cosméticos. Há um potencial de crescimento de consumo de 63%, quase 64%. Então, tudo isso são informações, gente, do Ibope, são informações confiáveis e que servem para que você, no seu planejamento de assessoria, desenhe esse cenário do mercado no qual o seu assessorado está inserido. E-commerce de cosméticos e beleza. Mais dados aí só sobre e-commerce, né? Vocês viram que é o terceiro produto mais vendido, são cosméticos no e-commerce, né? Então, olha só, por classe social, você já sabe que a maioria, 70%, são mulheres, mas aí você tem 47,4% da classe C. Olha que dado interessante. Quase metade, compras feitas pela classe C, seguido pela classe A, 34,2%, e por último a classe B, C e D, 18,4%. 20% das compras de cosméticos foram feitas na categoria, na modalidade online. É o terceiro maior mercado consumidor do mundo, é o brasileiro. E cresceu 124% nos últimos 10 anos.
Então, eu estou trazendo aqui exemplos do tipo de informação que vocês têm que ir em busca quando vocês forem se debruçar para traçar esse cenário do assessorado dentro de um planejamento. Tá? Então, isso foi só um exemplo. É claro que o cenário é uma coisa que a gente tem que fazer muita pesquisa, a gente tem que buscar dados confiáveis, institutos de pesquisa, IBOP, IBGE, IPEA, universidades, institutos independentes de ONGs, de organizações, OMS, Unesco, ONU, tudo que vocês puderem buscar de relatórios, de dados, nessa hora é muito importante para montar esse cenário e trazer, né, no início do planejamento, essas informações e, assim, de maneira muito sucinta, né, mas suficiente, um cenário de onde o seu assessorado encontra-se inserido, principalmente no mercado, né, e no seu setor econômico de atuação, tá? Feito o cenário, a próxima tarefa que nós temos é realizar uma análise SWOT a partir da matriz SWOT, né? A matriz SWOT é aquela matriz que vocês já conhecem, não estou falando também nenhuma novidade, onde a gente elenca daquela... sim, deixa eu só parar um pouquinho para responder, Antônia. Esse cenário é apresentado ao assessorado, sim. Pense que esse cenário vamos dizer assim, se você fosse fazer uma introdução, uma apresentação, o início, a abertura do seu planejamento, ele começaria com esse cenário. Ele é a primeira etapa do planejamento de assessoria de imprensa. Então, pense você fazendo uma apresentação PowerPoint para o seu assessorado, ele seria as primeiras informações, né? Você estaria trazendo essas informações e, de uma certa maneira, você já está, quando você faz essa pesquisa de cenário, você já está contribuindo para aqui, ó, para pensar oportunidades e ameaças, né? Porque você está vendo o contexto, conjuntura onde o seu assessorado está inserido. Então, ele já te serve também para você pensar oportunidades e ameaças, ou seja, coisas que estão externas à organização que ela não controla, mas que tem impacto, podem ter impacto sobre ela, positivo, sendo uma oportunidade, ou negativo, se apresentando como uma ameaça. Tá, Antônio? Então, esse cenário está no planejamento. Quando a gente passa para a análise SWOT, então é importante a gente fazer dois movimentos, que eu acabei de explicar um deles. O primeiro é olhar para dentro da organização. O que é que aquela organização tem de pontos fortes? Quais são as suas forças? E, por outro lado, quais são as suas fraquezas? Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é olhar para fora, inclusive a partir dessas pesquisas que vocês fizeram para montar o cenário. Qual é a conjuntura externa a essa organização que apresenta para ela possibilidades de crescimento, oportunidades? Nessa conjuntura, nessa mesma conjuntura, quais são os fatores que se apresentam como prováveis ameaças para aquela organização? Eu vou trazer aqui mais detalhadamente pontos fortes. Para que a gente identifique os pontos fortes? Conhecer e melhorar os pontos fortes. Para ter uma vantagem operacional, ou seja, se eu percebo que eu faço algo dentro do meu processo produtivo, que só eu faço e eu faço melhor, eu posso ainda aprimorar aquilo e aquilo ser uma vantagem operacional minha que me torne mais competitivo no mercado. Conhecer os pontos fortes para eu perceber a minha diferenciação no mercado. E perceba que todos esses pontos fortes, eles são variáveis controláveis, porque dizem respeito à organização. Ela pode melhorar, ela pode controlar. A mesma coisa com relação aos pontos fracos. Embora seja o oposto, ou seja, eles sejam o calcanhar de Aquiles daquela organização, ou seja, exatamente onde ela pode errar, onde ela pode fracassar, mas ela também controla. Então, é importante ela identificar para ela poder eliminar, mitigar, reduzir a chance de erro, né?
perceber situações que são inadequadas para aquela empresa, né? Perceber que aquilo pode se apresentar como uma desvantagem operacional, uma desvantagem na sua produção, uma desvantagem na oferta daquele serviço, que coloca ela em desvantagem no mercado, né? Com relação à concorrência. Então, observe, tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos são variáveis controláveis. A empresa pode atuar neles. Por isso que eu falo, a gente está olhando para dentro da empresa, identificando pontos fortes e pontos fracos. Já oportunidades e ameaças, não. A gente está olhando para fora, da porta para fora da organização. Então, elas não são variáveis controláveis. A empresa não controla. Mas por que é importante identificá-los? Porque se você conhece uma oportunidade, você pode usufruir dela, você pode fazer algo para tentar usufruir. Você pode perceber aquela oportunidade e coadunar esforços, fazer com que os seus esforços cheguem nela e aquilo vire uma ação estratégica para a sua empresa, né? A mesma coisa com relação às ameaças, porque temos que conhecer para poder evitar, para poder fazer o máximo do que estiver ao alcance da empresa, para que aquela ameaça se torne cada vez menor. E ela pode vir a ser um obstáculo para a sua ação estratégica. Então, por isso é importante conhecer, para, inclusive, desviar desse caminho. Se ela se torna um obstáculo, vamos pegar um outro atalho, vamos pensar um outro caminho, vamos pensar uma inovação de ação estratégica para aquilo. Mas percebam, ambas, oportunidades e ameaças, são variáveis não controláveis. Elas dizem respeito à conjuntura mercadológica, econômica, social, política, onde aquela empresa está inserida. E aí, como é que a gente pode pensar? Né? Quais são as perguntas que podem nos ajudar a pensar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças? Quando a gente olha para dentro da empresa, da organização que a gente está assessorando, e a gente pergunta, o que é que essa empresa faz de bem? Quais são os recursos únicos dela, que só ela tem? O que é que ela tem de bom que as outras pessoas e concorrentes externos olham para ela e acham que aquilo é uma força dela? A gente pode fazer a mesma pergunta, perguntas muito parecidas com relação às fraquezas, olhando para dentro da empresa e perguntando, o que é que pode melhorar nessa empresa? Onde é que tem menos recursos que outros? Será que está tendo uma distribuição de recursos aí, né, que não é tão igualitária? O que é que os outros veem, olhando de fora da empresa, o que é que as outras pessoas e concorrentes veem como fraqueza daquela empresa? Já com relação às oportunidades, a gente olha para fora, para o contexto, a conjuntura e pergunta, quais oportunidades tem disponíveis? Quais são as tendências ou novidades que a gente pode surfar nessa onda e aproveitar? Como é que a gente pode transformar as forças em oportunidades? Com relação às ameaças, o que a gente também pode perguntar para tentar identificar. Quais são as ameaças que podem prejudicar aquela organização? O que é que os seus concorrentes estão fazendo que é ameaçador? As suas fraquezas podem chegar ao ponto de virarem ameaças? Quais são essas fraquezas que podem virar ameaças? Então, dito isto, eu quero agora que a gente realize uma atividade em grupo. Olha que legal. Vocês pensaram que vocês iriam correr das atividades em grupo só porque a gente não está em sala? Nananina, não. Vamos fazer atividade em grupo. O que é que eu quero que vocês façam? Eu vou dividir a turma em 4 grupos. Cada grupo vai ficar responsável por pensar um item só da matriz SWOT. Então, um item só, tá, gente? Prestem atenção nisso. Não é para pensar os 4 itens, não. Quando eu dividir, quem ficar no grupo 1 vai pensar nas forças. Quem ficar no grupo 2 vai pensar nas fraquezas. Quem ficar com o grupo 3 nas oportunidades e quem ficar no grupo 4 com as ameaças. Sim, professora, mas de qual organização? Alguém aí tem um palpite? Qual é a organização que todos nós aqui conhecemos bem?
Iago já foi de cara, FTC. Lógico, exatamente. Então, nós vamos fazer esse exercício de matriz SWOT sobre a UniFTC. Eu vou dividir, tá bom? Tem aqui esse recurso. O próprio vai chegar no dono, não. Vou fazer a divisão, tá? Lembrem-se aí, grupo 1, força, 2, fraqueza, 3, oportunidades e 4, ameaças, tá bom?